Fala galera, vamos lá, mais um vídeo para o nosso canal. Se você não é inscrito, já sabe, não é? Se inscreve aí, compartilha esse vídeo com algum amigo, uma pessoa que precisa de ouvir uma palavra de esperança. Deus te abençoe. Bom, eu escolhi um assunto para falar nesse vídeo que é muito conhecido. Talvez você já ouviu milhares de sermões sobre esse assunto. Eu convido você, se você tiver acesso à sua Bíblia, ler o que está escrito no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, você tem as famosas palavras de Jesus ali no começo do Sermão da Montanha, não é? Logo após as bem-aventuranças, Jesus fala o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Bom, esse texto é muito conhecido, né? Bom, esteja você num simples restaurante ou à frente da mais refinada mesa, você sempre terá isto ao seu alcance. Claro que não nessa quantidade, né? Numa embalagem diferente, um saleiro, algo que vai combinar ali com a mesa, mas que, obviamente, vai cumprir com o objetivo. Você pode imaginar hoje como é fácil a gente ir no supermercado e arrumar, né? Facinho e nem custa caro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Na época de Cristo, por exemplo, quem tivesse um punhado desse aqui, com certeza era um camarada rico, hein? Na época de Jesus, eles não tinham algumas facilidades óbvias que nós possuímos hoje, né? Aliás, eu não sei como é que devia ser a vida naquela época. Eu não sei se era muito legal. Não. Os camaradas não tinham ar-condicionado, internet, chocolate, tantas coisas que são maravilhosas, né? Devia ser uma vida meio difícil, né? Não tinha um shoppingzinho para dar um rolê. É verdade. Não jogavam um futebolzinho. Eu, sinceramente, não sei como é que eles se divertiam, como é que era a vibe da galera daquela época. Que tristeza. Mas uma coisa é fato, eles não tinham geladeiras. Ah, sério? Você já imaginou a sua vida? Pergunta aí para sua mãe, para sua avó. É impossível. Sem geladeira. Realmente. Como armazenar, conservar uma série de alimentos, hein? Sem energia elétrica, rapaz, o negócio era brabo, hein? Hoje em dia é uma maravilha nesse aspecto, né? Mas qual era a função do sal na época de Jesus? Bom, o sal, ele ajudava na conservação de alimentos. É isso mesmo. Altas concentrações salinas impediam a proliferação de micro-organismos na comida, principalmente alimentos carnes, né? Eles poderiam ser conservados por um tempo maior, já que eles não tinham, como eu falei, a facilidade que nós temos hoje. O sal, ele era indispensável em qualquer sociedade que quisesse ter uma reserva de mantimentos, e não demorou muito que bem antes, aliás, da época de Cristo, já começasse a ter até um valor comercial. E a história nos informa que os egípcios foram os pioneiros na utilização do sal para várias finalidades. Bom, mas os chineses encararam isso talvez assim de forma mais grande, né? De uma escala maior, como um negócio de grandes proporções. Então, se você for pesquisar na história, desde ali do século XIX, antes de Cristo, você vai perceber que os chineses, eles conseguiam já obter sal fervendo a água do mar em vasilhas de barro. E essa técnica foi naturalmente se espalhando pelo mundo ocidental e muito tempo depois, praticamente aí um milênio depois, os romanos iriam dominar isso de forma muito forte. E não sei se você já ouviu falar, mas a palavra salada, ela tem origem romana, né? Justamente na época do Império Romano que surgiram algumas palavras que nós usamos hoje. O sal, ele tinha um valor extraordinário para o próprio exército romano, para as suas conquistas, para a expansão do seu império. Tanto é que daí vem a palavra soldado, aquele que recebe sal como pagamento, porque soldo, salário, não sei se isso te deixa feliz ou não, porque
Às vezes o nosso salário não é aquilo que a gente gostaria, mas essa palavra vem justamente de sal, pagamento em sal, dessa época do Império Romano, aonde eles já tinham vamos supor, você se alistava nas legiões romanas, ia lutar lá não sei aonde, se lascava lá. Se você desse a sorte de sobreviver, quando você chegasse, você ia receber o seu salário, punhado de sal. Sério? E hoje em dia, obviamente, não tem esse valor, mas na época era algo extremamente valioso. E a história também nos diz que muitas cidades surgiram próximas a campos de extração de sal. Roma é um exemplo, né? O sal tem uma história extraordinária e nós podemos defini-lo de forma muito simples. Quimicamente falando, é algo simples. É uma substância produzida pela reação de um ácido com uma base. Então, como há muitos ácidos e bases, há vários tipos diferentes de substâncias que nós podemos chamar de sal. E o que nós chamamos popularmente de sal de cozinha, ou simplesmente sal, como esse aqui, é o cloreto de sódio, formado da substância, é uma substância formada a partir da reação do que nós conhecemos como ácido clorídrico com soda cáustica. Então, a principal fonte dessa substância, você já viu aí, pode olhar, dá um pause no vídeo aí, corre na geladeira, vai achar lá o pacotinho, o sal refinado iodado. É esse sal que você usa, sal marinho. Existem outros tipos, obviamente, mas esse é o mais comum, né? A principal fonte dessa substância é a água do mar, mas ela também pode ser encontrada até mesmo nas rochas. O uso do sal, ele é muito grande. Então, para terminar essa parte de curiosidades, alguns países onde o frio é extremo, né? Nós aqui no Brasil, país tropical, a gente usa o sal basicamente para cozinha. Mas em alguns países ali na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, lugares muito frios, o sal tem uma outra utilidade também. Eles são utilizados, né, em grandes quantidades, né, para ajudar a limpar rodovias do gelo durante o inverno rigoroso. Ou seja, poder multiuso. Tem gente que o sal também é utilizado na manufatura de papel, também produção de sabão, detergentes. Ou seja, o sal possui um poder multiuso. Lembre-se dessas palavras, porque nós vamos precisar para compreender o assunto desse vídeo. O sal tem um poder multiuso. E agora você pode voltar aqui para a história do Sermão da Montanha, e Jesus ele está pintando uma obra-prima. Nós podemos denominar assim o Sermão do Monte. Extraordinário, poderoso. E ele não se vale de nada muito estranho. Muito simples e muito direto. Jesus pega as simples realidades da vida daquelas pessoas humildes ali que o escutavam. E Jesus consegue elevar aquela multidão às grandezas do reino de Deus. Quando Jesus compara os seus discípulos ao sal, ele revela a vontade dele para com cada um de nós. Jesus ele mostra o desejo de nos tornar objetos de sua graça, instrumentos divinos na salvação de outros. Jesus usou uma metáfora doméstica que qualquer pessoa poderia entender. O sal era indispensável na cozinha, o sal era conhecido, era necessário, ele era extremamente importante. O seu poder de condimentar e de preservar tornavam essa substância indispensável para a sobrevivência humana e comum a qualquer pessoa naquela época. Jesus não poderia ter usado o melhor exemplo para revelar o que ele espera de nós. Se o sal possui propriedades únicas, os cristãos também deveriam possuir. O nosso sabor, metaforicamente falando, espiritualmente falando, deve ter poder de salvar. Como instrumentos de Cristo, podemos conservar quem está ao nosso redor nos caminhos da verdade, evitando o apodrecimento espiritual. Cristo mostrou que nós deveríamos ter esse poder, que isso deveria ser a nossa maior preocupação. O sabor do sal representa o poder da influência do verdadeiro cristão. A verdade básica atrás dessa metáfora que Jesus usou, nos comparando com o sal da terra, é de que o seu povo, os seus escolhidos, os seus discípulos, podemos chamar de sua igreja, não é?
E o mundo, aqueles que estão em trevas, distantes do conhecimento de Deus, são comunidades distintas e separadas. Eu vou repetir. Os seus discípulos, seu povo, sua igreja e o mundo que não o conhece são comunidades distintas e separadas. Podemos chamar de mundo e igreja, se assim você preferir. Elas estão relacionadas uma com a outra, mas essa relação depende exatamente de sua diferença. É importante que você compreenda isso hoje em dia, porque vivemos num mundo, o mundo do politicamente correto, da sofisticação, né? Que você não pode incomodar ninguém, enfim, você tem que tomar muito cuidado com tudo que você fala, principalmente aqui nas redes sociais, enfim, a internet se tornou um lugar muito complexo nesse ponto, mas vivemos num mundo onde é teologicamente elegante e politicamente correto tornar obscuras as fronteiras entre igreja e mundo, bem como referir-se a toda a humanidade de forma indiscriminada como povo de Deus. Mas existem diferenças muito básicas e o apóstolo João ele deixa muito claro na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 8, de que existem diferenças. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Existem diferenças. E Jesus foi muito claro quando ele disse, claro como um céu de primavera, vós sois o sal da terra. Por que Jesus falaria isso? Se todo mundo é bom e está tudo certo. Uma coisa é Deus amar a todos, isso é inquestionável. A outra coisa, o outro lado da moeda, é a resposta do ser humano para com Deus. E a resposta não é exatamente a mesma. Alguns desejam estar próximos, outros não. Quando Jesus nos chama de sal da terra, ele está confirmando que existe essa diferença e a necessidade de trabalharmos em prol daqueles que não o conhecem. Cada comunidade, quando ela se revela, igreja de um lado, mundo de outro, a gente percebe, existem diferenças. Embora as fronteiras, elas estão sumindo e você tem agora outras situações, infelizmente. Quando Jesus nos chama de sal da terra, é porque ele está dizendo que a terra está apodrecendo, como peixe ou carne estragada na sua época. Os seus discípulos podem ajudar a conter este apodrecimento espiritual. Fico me perguntando às vezes, que tipo de mundo é esse que a gente vive? E a rede social potencializou muito isso, onde as pessoas elas só estão preocupadas em influenciar. É verdade. Eu quero influenciar, mas será que é pelas razões corretas? Porque quando as pessoas falam que querem influenciar, talvez na realidade o que elas querem dizer é que elas querem impressionar. Impressionar por impressionar. Mas influenciar aqui, nas condições que Jesus coloca, é muito diferente. Eu entendi a referência. Muitos estão determinados a serem importantes. Mas se você já parou para pensar, nós podemos impressionar muitos por muito tempo, mas não é todo mundo o tempo todo. Uma hora as coisas acabam. Os discípulos de Jesus, eles são chamados a fazerem a diferença. Os discípulos, como sal, são chamados a serem um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos e até mesmo inexistentes. Para terminar esse vídeo, eu quero lhe dizer algo que você já sabe. O mundo que nós vivemos, basta você olhar as notícias, televisão, internet, enfim, os jornais. O mundo está apodrecendo. Moralmente falando, ninguém tem dúvidas. Nós podemos ver os desastres naturais. O ser humano não sabe como resolver os seus problemas. Mas o céu designou um meio para que a graça pudesse ser espalhada àqueles que estão em trevas e sem esperança. Nós, os discípulos de Cristo, eu não estou dizendo membro de igreja. Talvez você ache aí que só porque você frequenta a igreja A, B ou C, você já resolveu a sua situação com Deus. Isso não é verdade.
Infelizmente, hoje, as igrejas se tornaram clubes sociais, É mesmo, é? onde as pessoas estão preocupadas em se sentirem felizes, se aparecerem talvez, enfim. Claro que tem muitas pessoas bem intencionadas que entendem o que é o papel da igreja. Igreja não é um clube social. Igreja é corpo de Cristo. Todos nós somos membros deste corpo, mas Cristo é o cabeça. E Ele designou que pudéssemos fazer algo por aqueles que estão perdidos. Nós somos o sal celestial que pode interromper este processo maligno de deterioração moral e espiritual que está afligindo a humanidade por tanto tempo. E, meus queridos, sal só tem utilidade se ele estiver no lugar certo e na quantidade certa. O mundo está sem sabor, sabor espiritual. Não tem conhecimento de Deus, portanto o apodrecimento é inevitável. Agora, Jesus ele foi muito claro, ele nos fez uma advertência. Quando ele diz que o sal, quando ele perde o sabor, não pode mais ser usado, ele está nos alertando para que possamos tomar cuidado com as impurezas externas. Quando Jesus faz esse pedido, ele está dizendo para que você e eu possamos entender que ele vai nos usar da forma que ele deseja. O sal só tem utilidade se ele estiver no lugar certo e na quantidade certa. Você precisa armazenar o sal em algum lugar, mas se ele ficar ali armazenado e não for utilizado, não vai adiantar. Mas você também não pode jogar um monte de sal na sua salada, por exemplo. Tem que ser na medida certa. Aí nós entramos em um ponto importante chamado equilíbrio. Se você se considera um discípulo, uma discípula de Cristo, saiba que equilíbrio é a principal experiência que você precisa entender para que você possa fazer a diferença na vida de alguém. O sal, o sabor do sal representa o poder do cristão. O amor de Jesus no nosso coração, sua justiça, que transforma a nossa vida, e as pessoas ao nosso redor percebem isso. Não é poder do próprio homem, não é aquilo que eu e você temos, mas é o que vem dele. Poder do Espírito Santo, que pode operar uma obra transformadora. Quando nós experimentarmos isso, nós vamos poder salgar a vida de alguém para a honra e glória de Deus. Vivemos num mundo perdido, e não é fácil realmente, mas nós temos todo o poder, porque Ele colocou isso à nossa disposição. Vivemos num mundo de ignorância e de fraqueza espiritual, que está se decompondo, isso você e eu podemos ver. Mas Cristo envia você e eu, seus discípulos, para que por nossas vidas, o bairro onde moramos, a cidade onde moramos, no nosso trabalho, no nosso ambiente de estudos, no meio da nossa família, possa haver diferença. Nós não podemos evitar algumas coisas que acontecem ao nosso redor, mas nós podemos ter a resposta correta. Deus te abençoe, seja diferente, compreenda que é apenas dessa forma que podemos atrair, que podemos nos comprometer com Cristo e obter o verdadeiro poder. E é muito triste que muitos cristãos se recusam a entender o que Jesus pede. Você quer fazer a diferença? Você quer conservar o seu sabor? Então peça para que Ele trabalhe em sua vida. Nós não temos problemas com falta de métodos, precisamos de uma experiência real com Deus. É assim que teremos sabor para fazer a diferença.